Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Sistemas Operacionais. Nesse conjunto de aulas a gente vai falar sobre um outro tópico bastante utilizado nos sistemas operacionais, tá? Que é sobre os sistemas de arquivos, tá? A gente vai falar como os arquivos são organizados, como eles são estruturados, como é feito para você acessar um arquivo, como um arquivo é segmentado, né? Como esses segmentos conseguem se acessar, né? Se conhecerem e outras coisas mais, tá certo? Bem, primeiramente vamos começar falando um pouquinho sobre os sistemas de arquivos, tá? Imagine que para algumas aplicações, né, o uso da memória principal ele é adequado para armazenar dados e realizar o processamento devido, sem a necessidade de persistência de dados. Então veja, algumas aplicações elas funcionam sem precisar fazer acesso ao disco. Por quê? Porque elas fazem o processamento, elas não precisam persistir dados no banco de dados ou em um arquivo, né? Ou seja, ela faz o processamento dela, dá o resultado para o usuário e encerra sem a necessidade de armazenar nenhum dado no computador do usuário, tá? Porém, né, para grandes aplicações ou aplicações que fazem uso de arquivos, né, uns exemplos são os bancos, né, ou empresas de passagens aéreas, onde a memória principal é pequena demais, sendo necessário você usar um armazenamento em disco. Então, nessas aplicações mais complexas, você utilizar somente a memória principal não é mais viável porque ele precisa de mais espaço de armazenamento, tá? E outro problema também é sobre a volatilidade da memória principal, né? que, que após encerrar um processo os dados são perdidos. Então a volatilidade é aquela característica das memórias onde se a energia é cortada, né, ou seja, se você interrompe o fornecimento de energia, os dados que estavam armazenados no hardware, eles são perdidos, tá? Então você precisa, em alguns sistemas, de uma memória não volátil, né? Por exemplo, a memória secundária que faz o armazenamento persistente dos dados. E além disso, se os dados de banco de dados fossem armazenados na memória principal, os outros processos que precisam daquela informação necessitariam acessar o endereço de memória de outro processo, o que não é permitido, né? A gente sabe que cada processo só pode acessar o seu espaço de endereçamento único, né? Ou seja, o processo não pode dividir espaço de endereçamento. E se a gente tivesse uma informação que seria compartilhada por mais de um processo, a gente precisaria ter esse acesso aí que permitiria uma brecha de segurança gigantesca, né? Alguns exemplos de uso, né, são a lista de clientes, saldo das contas bancárias, nome dos funcionários, etc., que são informações que você precisa acessar por diferentes processos, por diferentes. Então, pessoal, dito isso, há três requisitos essenciais para o armazenamento de informações a longo prazo, né? Que são, deve ser possível armazenar uma quantidade muito grande de informações, coisa que geralmente não é alcançada com a memória principal, né? A memória principal você tem uma velocidade um pouco maior do que a secundária, mas a quantidade de informação que você armazena é muito baixa, tá? As informações devem sobreviver ao término do processo que as está utilizando, e múltiplos processos têm de ser capazes de acessá-las ao mesmo tempo. Então, são aquelas características que a gente falou anteriormente, tá? Arquivos são unidades lógicas de informação, né, criada por processos, e um disco normalmente vai conter milhares ou mesmo milhões deles, né, cada um independente dos outros. Então, a gente vai ter milhões ou milhares de arquivos aí que são independentes uns dos outros e que são utilizados por um ou mais processos. Então pense no arquivo como uma espécie de espaço de endereçamento que são usados para modelar o disco em vez de modelar a RAM. Então, ao invés de você ter os espaços de endereçamento da memória principal, como a gente viu, você vai ter aqui os arquivos que vão modelar os espaços de armazenamento do disco secundário, tá? E os processos podem ler arquivos existentes e também criar novos se for necessário. As informações armazenadas em arquivos, elas devem ser persistentes, tá? Ou seja, não devem ser afetadas pela criação e pelo término de um processo, diferentemente da memória secundária, que quando o processo morre, a informação morre junto com ele, né? Se ele somente estiver armazenado na memória principal. Um arquivo deve desaparecer apenas quando o seu proprietário o remove explicitamente. Os arquivos são gerenciados pelo sistema operacional e como são estruturados, nomeados, acessados, usados, protegidos, implementados e gerenciados são tópicos importantes no projeto de um sistema operacional. Então,
ele tem que ter um módulozinho, né? O sistema operacional deve ter um módulozinho que deve tratar e gerenciar os sistemas de arquivos e tentar prover essas características aqui, tá? E como um todo, aquela parte do SO que lida com os arquivos é conhecida como o sistema de arquivos, tá? Vamos falar um pouquinho mais sobre esses sistemas de arquivos agora. Quais são os exemplos de sistemas de arquivos, né? Você tem aí um dos mais antigos, é o FAT16, que era utilizado no MS-DOS, no 95 e 98. Alguns pendrives também utilizam esse formato, principalmente quando eles são utilizados para dar boot, né, nos computadores não tão novos. Você tem o sistema de arquivo FAT32, que foi introduzido aí no Windows 98, tá? Você tem um NTFS, que é o Native File System, que ele foi introduzido aí no Windows NT, utilizado também no 2000, no Vista, no 7 e no 8 em diante. E você teve aí uma versão mais recente, mas que não foi tão popular, que é o REFS, né, que é o Resilient File System, o sistema de arquivos resiliente. Ele foi introduzido juntamente com o Windows 8, mas ele não pegou muito e depois do 8, né, eles continuam utilizando ainda o NTFS, tá? E sobre os arquivos possuem extensões, né? As extensões identificam o propósito daquele arquivo. Então aqui você tem uma lista de algumas extensões comuns, né? Você tem o ponto .back, né, que geralmente é utilizado para cópia de segurança, que é referente a backup, né? Backup. Aí abreviaram aí para o back, né? Você tem um ponto C, que é um código-fonte de programa em C. Você tem um ponto GIF, que é uma imagem no formato GIF, né? Você tem o HLP, que é um arquivo de ajuda, o HTML, que é o código HTML, JPG, que é um formato de imagem, né, utilizando o padrão JPEG. Você tem o MP3, o MPG, o .o, o PDF, PS, etc. E você tem aí algumas centenas ou milhares de extensões que são conhecidas para os sistemas de arquivos. Tá? Você também pode criar uma extensão, se você desejar, desde que você implemente os requisitos, né? Ou seja, você vai ter que definir como esse arquivo vai ser lido, né, e etc. E os sistemas Unix, né, inclusive o Linux, eles usam uma outra estrutura de sistemas de arquivos, né? Então, o Linux ele oferece suporte aos sistemas de arquivos do Windows, mas o Windows não fornece geralmente suporte aos sistemas de arquivos do Linux. Tanto que se você instalar o SO Linux no seu computador, você consegue ler a partição NTFS, que é onde tem o Windows geralmente, mas com o Windows você não consegue ler as partições do EXIT 3, geralmente, né, que é utilizado com Linux. EXIT 3 ou EXIT 4, não lembro bem. Mas geralmente você não consegue ler essa partição porque o Windows não implementa o reconhecimento às partições, aos sistemas de arquivos que são utilizados no Linux, tá? Então o sistema operacional ele não se importa, né, com o que está dentro do arquivo, para ele tudo são bits. Então a extensão, né, ela é uma convenção para ser uma abstração para o usuário, né? Então você dizer que é um .doc, um .mp3, ou seja, qual for o formato, isso é uma abstração que você está fornecendo para o usuário para que ele saiba o que é aquele arquivo e também o SO saiba como abrir aquilo ali. Mas o SO ele pode abrir um arquivo, né, que não tem extensão, tá? Desde que você informe como vai ser feita aquela leitura. Então a extensão é só uma abstração para o usuário, né? É uma alteração no nome do arquivo, né? Somente isso. Tanto que, né, se você alterar a extensão do arquivo, ele vai continuar lá, mas a forma de lê-lo vai ser diferente. Por quê? Porque a extensão ela faz parte do nome do arquivo. O que está dentro do arquivo, os bytes, né, eles possuem também um cabeçalho que permite você identificar qual o tipo de arquivo, mesmo se ele não tiver a extensão no nome do arquivo. Né? Então, isso é muito utilizado em perícia forense, né, para tentar descobrir arquivos que estão escondidos no computador, etc. Ao vasculhar os bytes, você tem programas que eles conseguem identificar a sequência de bytes, onde eles definem que uma sequência de bytes vai ser tal extensão de arquivo, né? É bem parecido com a gente faz com o DNA, né? Então você tem lá uma sequência de caracteres, né? Uma sequência de componentes lá, e a partir dessa sequência você consegue identificar a qual animal aquele DNA pertence, né? Ou a qual pessoa. E a mesma coisa pode acontecer nos sistemas de arquivos, né? A partir de alguma sequência de bytes, você consegue identificar qual é aquele arquivo, o que é aquele arquivo, mesmo que você não tenha a extensão dele bem definida, tá?
Bem, um arquivo ele é composto, né, por uma sequência de registros que é composto por diversos bytes. Então você tem aqui três tipos de arquivos, né? Você tem a sequência de bytes, a sequência de registros e uma árvore. Então você tem aqui o que seria uma sequência de bytes, né? Ou seja, cada quadradinho desse aqui vai ser um byte. Quando você tem um conjunto desse bytes, você tem um registro e um conjunto de registros, né? Você começa a fazer os arquivos, né? Você tem uma árvore aí de arquivos. E aqui é outra imagem que mostra o sistema de arquivos, né? Você tem aqui um arquivo executável na figura A e um repositório, né, na figura B. Então aqui imagine que isso aqui é um arquivo executável. Você vai ter o cabeçalho dele, né, que são essas informações aqui, que vai definir o número mágicozinho para ele. Esse número mágico, ele identifica se o arquivo é executável ou não. Você tem o tamanho do texto, o tamanho dos dados, né, o tamanho dos dados não inicializados, tamanho da tabela de símbolos, ponto de entrada e etc. Então essas informações que fazem parte do cabeçalho, elas são utilizadas para identificar aquele arquivo e como aquele arquivo deve ser tratado, né? Aí depois você tem o texto, né, em si, você tem uma seção somente onde armazena os dados, você tem os bits de realocação, a tabela de símbolos e outros componentes aí, tá? E aqui no repositório você vai ter um cabeçalho, né? Você vai ter o módulo do objeto, o cabeçalho, o módulo novamente, o cabeçalho, o módulo, etc. E no cabeçalho aqui você vai ter o nome do módulo, né? A data, o proprietário daquele arquivo, qual é o sistema de proteção que ele está utilizando, o tamanho dele e diversas outras informações aí, tá? Bem, pessoal, a gente vai encerrar essa aula por aqui, tá? Na próxima aula a gente continua aí para ela não ficar tão longa, tá, pessoal? Obrigado e até a próxima e tchau, tchau.